Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. Hoje nós vamos falar sobre elementos das artes visuais, os elementos formais, cor. Será que a cor é importante na nossa história? Será que ela está atrelada aos nossos sentimentos, às nossas emoções? Ou a gente só usa ela para decorar espaços, os meios em que estamos inseridos? Você já parou para pensar nisso? Olha só. Como objetivo, então, nós vamos conhecer, analisar e identificar as classificações das cores. Olha que legal! Observar e analisar o uso da cor nas obras de arte. Você costuma, quando você vê uma obra de arte, você costuma pensar no porquê o artista escolheu aquela cor, como que o artista chegou àquela conclusão, ou você só olha a obra? Porque existem várias formas de analisar uma obra, certo? Bom, você sabia que existem classificações entre as cores? Como você acha que um artista escolhe uma cor para uma obra? A cor é um elemento simbólico, ou seja, ela traz significados, mas estes significados mudam de acordo com cada cultura e época. As cores ainda são divididas em cor-luz e cor-pigmento, sendo cor-luz formada pela emissão direta de luz, e a cor pigmento é a cor refletida por um objeto. As cores têm diversas classificações. Uma delas é a separação entre cores quentes e cores frias. Essa classificação parte da sensação que, em geral, essas cores causam. Vamos chamar a atenção aqui para um comentário no texto anterior, mas estes significados mudam de acordo com cada cultura e época. O preto é basicamente universal, representa luto. Mas o verde, por exemplo, que aqui para a nossa cultura pode representar de repente esperança, lá na África pode representar outra coisa. Ou há 3 séculos atrás, aqui mesmo o verde poderia representar outra coisa. Então o significado das cores aos poucos vai adquirindo novos contextos de acordo com a época. As cores quentes são o amarelo, o laranja e o vermelho. Olha elas aí na tela. Elas correspondem às cores que transmitem sensação de calor, uma vez que estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue. Do ponto de vista psicológico, tons quentes, olha que legal, estimulam a alegria, entusiasmo e vivacidade, trazendo energia e disposição. Olha que legal, as cores quentes, do ponto de vista psicológico, ela nos traz entusiasmo, alegria, disposição. Olha que show! As cores frias são o azul, o verde e o roxo. Elas recebem esse nome uma vez que são as cores que transmitem sensação de frio, frescor, associadas ao gelo, à água e à lua. Olha que interessante, então, as cores frias, elas recebem esse nome porque passam essa sensação de frio. Olha que interessante. Olha ali do lado, gente, o círculo cromático. E ele é composto por 12 cores. As 3 primárias, as 3 secundárias e as 6 terciárias. Este instrumento é utilizado na hora de compor ilustrações coloridas, pinturas e auxiliar na harmonização das cores. Então, o círculo cromático, ele é utilizado para compor ilustrações, pinturas e auxiliar na harmonização das cores, principalmente auxiliar na harmonização das cores. Aqui um exemplo do círculo cromático, cores quentes, cores frias, cores análogas, ou seja, semelhantes, complementar e a tríade. Olha que interessante aí as combinações, como se dão as combinações das cores. Vamos então a uma primeira atividade? Fale sobre a influência da cor sobre o nosso cotidiano. Pense e eu já volto.
E aí, galera? Como sugestão, a cor é um elemento simbólico, ou seja, ela traz significados, mas estes significados mudam de acordo com cada cultura e época. Como exemplo, o vermelho está associado ao amor, como o verde para a esperança e o preto para o luto. Bom, os artistas utilizam as cores em suas obras com o intuito de exprimir seus sentimentos e ideias e causar sensações no espectador. Na época em que Pablo Picasso mudou-se para Paris, surgiram várias obras do artista, uma série nas quais são retratadas sempre uma atmosfera de tristeza, correspondendo ao que denominam como período azul. Então veja, os artistas, eles utilizam as cores nas suas obras na intenção de exprimir sentimentos, sensações, emoções. E aqui nós vamos ter o Pablo Picasso, que se apropria do azul para exprimir uma atmosfera de tristeza. Isso no momento quando ele se mudou para Paris. Será que tem alguma relação a mudança de Pablo Picasso para Paris e a ideia desta série de pinturas que utiliza o azul para exprimir a tristeza? Eu vou dar aí, gente, 1 minuto para que vocês observem estas duas pinturas do Pablo Picasso e a gente já conversa. E aí, galera, observaram as obras? Vejam, os azuis de uma obra, o azul de uma obra é mais forte, veja, o Senhor e o menino estão mais, o azul está mais concentrado neles, enquanto na obra seguinte o azul já não é tão forte, certo? Mas partindo da ideia de que elas tentam exprimir a ideia de tristeza, veja, na primeira Velho Judeu e um Menino em 1903, o que tem a ver a ideia do velho judeu e o menino dentro dessa composição do Pablo Picasso? Veja que nós temos o menino comendo, se alimentando, e um senhor judeu de um aspecto magro, né? Veja os dedos dos pés, quase cadavérico. O que é essa pintura? No que você consegue pensar? Ou a que ela te remete? Se ela te faz pensar em algum contexto histórico? Ou só mexe com as suas sensações e emoções? E ao lado, a tragédia, 1903, que tragédia? Né? Veja que são 3 pessoas também, 2 adultos e uma criança, mas a que tragédia ele se refere? Veja que o senhor ali está com os braços cruzados, o corpo meio curvado. Veja, uma senhora olhando de cabeça para baixo, todos tristes. O menino também com o olhar meio perdido para uma certa direção. E o que parece ser um rio ou um mar, a margem de uma praia, né? Então, assim, em que você pensa, a que te remete, quais sensações te despertam esta imagem? E o Barroco? O Barroco é um momento da história da arte, um momento da história da literatura, né? Ali para o século XVII, e ele é a época das emoções exageradas. Tudo nos quadros devia sensibilizar o espectador. Assim, usavam contrastes entre luz e escuridão e caprichavam no realismo. Contrastes entre luz e escuridão e caprichavam no realismo. Geralmente, as cenas ficavam expostas em um fundo escuro, o personagem central era bem claro e as sombras serviam para dar volume
e textura às figuras. Esta é uma característica fortíssima do Barroco. Eu vou dar aí para vocês 1 minuto para observarem estas duas belas obras barrocas e eu já volto. E aí, gente, observaram as obras? Vejam, a Ronda Noturna, Rembrandt, 1642, provavelmente você já ouviu falar dele. Veja, o fundo escuro e as figuras centrais que recebem a claridade, para que o apreciador tenha o olhar voltado justamente para aquilo que o artista queria evidenciar. Lembra que a época das expressões, do apelo à expressividade, e na pintura ao lado, Narciso, de Caravaggio, né? Caravaggio, você com certeza já deve ter ouvido falar, é uma pintura, Caravaggio faz a transição ali do Renascimento para o período barroco, e o Narciso, veja, é uma pintura barroca, claro. Você tem todo o foco no personagem central, que é o Narciso, olhando ali para ele mesmo, e todo o restante do fundo obscurecido. Bom, o Barroco também ele é marcado pelo apelo da Igreja, do cristianismo, em trabalhar a expressividade sobre suas pinturas sacras, uma tentativa de fazer com que o apreciador sentisse as emoções, por exemplo, de Maria, de Jesus Cristo, para que pudesse sentir como se a tentativa fosse fazer com que sentisse o que o personagem estava sentindo, né? A figura em foco estava sentindo. Isso também é uma resposta da Igreja em relação também a esse momento em que você vai ter uma ruptura dentro do cristianismo, um novo olhar a partir da ideia da reforma protestante, e aí vem a contra-reforma da Igreja, e a arte vai exercer uma função importantíssima também dentro desta comunicação, deste acontecimento. Vamos então a mais uma atividade? Qual a classificação das cores? Pense e eu já volto.
E aí, gente? Bom, como sugestão de resposta, as cores têm diversas classificações, uma delas é a separação entre cores quentes e cores frias. Essa classificação parte da sensação que, em geral, essas cores causam. Como sugestão de pesquisa, olhe, deixe que as cores guiem vocês pelas obras de arte, faça essa viagem pelas obras e suas cores. Copie o link ou acesse pelo QR Code para que vocês possam fazer uma viagem pelo mundo das cores. Eu vou dar aí 1 minuto para vocês e eu já volto. É isso aí, galera. Nessa aula nós conhecemos, analisamos e identificamos as classificações das cores. Observamos e analisamos o uso da cor nas obras de arte. Eu espero que você tenha gostado e até breve.